Olá, jovens, tudo bem com vocês? Olá, jovens! Como é bom poder estar aqui de novo e poder compartilhar com vocês esses momentos. Mesmo que à distância, nós estamos aqui por questão de precaução, né? Nós tivemos contato com pessoas que testaram positivo para Covid, então, pela precaução, nós estamos fazendo essa mensagem aqui de casa e gostaríamos de estar muito aí com vocês, mas vamos transmitir aqui de casa para vocês essa mensagem. E nós gostaríamos de compartilhar com vocês alguns conselhos que recebemos semana passada pela Sister Nelson. Ela falou diretamente para os jovens adultos do mundo todo, mas que esses conselhos, eles servem para nós hoje, para os jovens da URM, os jovens que participaram do FSY deste ano. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês esses ensinamentos que ela nos deixou, que são muito, mas muito importantes. Então, a Sister Nelson, ela começou falando sobre... Ela foi uma psicóloga que trabalhou já há muito tempo, ela gostava muito de perguntas. E ela fez uma pergunta para alguns jovens. E a pergunta era muito interessante. O que um jovem santo, para ela fez para os jovens adultos, né? O que um jovem adulto faria? Mas eu gostaria de passar para vocês o que um jovem santo faria? E ela fez essa pergunta para alguns jovens e ela ficou aguardando depois as respostas que esses jovens mandaram para ela. Então, esses jovens, eles escolheram que no seu dia a dia, eles deveriam escolher uma situação onde eles fariam essa pergunta. Então, por exemplo, na escola, o que um jovem santo faria? E ele poderia, por exemplo, trocar, né, substituir as mídias sociais que ele estava ouvindo por outras coisas, como, por exemplo, podcasts inspiradores do Vem Segue-me, substituir o tempo que ele gasta, né, nessas mídias sociais, ouvindo as conferências, né, a conferência geral, que foi agora há pouco tempo. Ele poderia, por exemplo, tem uma prova, antes desta prova, ele gastar um tempo para saborear as escrituras, antes do estudo dessa prova, para que a mente dele possa abrir, né? Nos estudos, na hora que você vai fazer as tarefas escolares, sempre começar, antes de fazer a tarefa, você parar e fazer uma oração, pedir ajuda do Senhor para executar aquela ação, né, de estudo das escrituras, estudo da escola, quando você vai fazer a tarefa. Então, isso poderia fazer uma troca. Durante o dia, você vai fazer essa pergunta e vai trocar o bom por algo melhor. Por exemplo, a hora que sua mãe coloca ali na mesa, aquela mesa cheia de vegetais. Então, ao invés de você reclamar, puxa mãe, eu não queria um brócolis, eu queria uma lasanha. Não, você ser grato porque você tem o brócolis. E ser grato porque o brócolis vai lhe trazer muita saúde, né? Então, tudo isso, você escolher uma situação no seu dia para que você possa escolher fazer algo que um jovem santo faria. E ela disse que quando você faz isso, muitas coisas melhoram na nossa vida. Então, ela diz assim, que isso, quando você faz essa pergunta e muda, faz essa troca, né? E você escolhe o que um jovem santo faria, que existem algumas bênçãos que advêm disto. Por exemplo, isso vai aumentar a sua confiança, vai diminuir a sua ansiedade, você vai poder ter mais poder para resistir às tentações, a sua gratidão pelo que você tem vai aumentar, você vai poder tomar boas decisões e vai nos motivar, né? Vai melhorar o nosso humor, você vai sempre perceber uma mentira, você vai poder diferenciar isso e, acima de tudo, quando você coloca isso em prática, você faz o que um jovem santo faria, ela promete que isso vai trazer mais alegria, mais consolo e paz.
Então, quando nós buscamos o que realmente importa, nós vamos poder ser abençoados em ver a mão do Senhor em nossa vida e vai trazer mais luz e verdade. Então, esse foi um discurso que ela deu para os jovens adultos do mundo todo. Mas eu gostaria de passar isso para vocês, porque muitas vezes fazer uma escolha é muito difícil. Mas se você pratica isso aos poucos, você vai ter muito mais sucesso. Então, o que um jovem santo faria? O jovem santo faria, ele iria colocar em prática uma escritura, que está em Doutrina e Convênios 46:33, que diz: deveis praticar a virtude e a santidade perante mim continuamente. Então, pode ser que no dia de hoje você não conseguiu colocar essa pergunta em prática em sua vida, mas não desistir. No dia, quando você lembra, você acorda de manhã, o que um jovem santo faria de manhã? Ele iria orar, ele iria ler as escrituras. E você continuar praticando isso continuamente até que isso vire um hábito. Então, e quando você não achar que você não consegue, aí você vai lembrar do tema do ano. Então, jovens, eu gostaria de compartilhar com vocês um conselho, que vão existir dias em que talvez vocês não consigam fazer isso, mas aí nós precisamos colocar em prática o que nós ouvimos muitas vezes agora no FSUAI e desde o início do ano, que é Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e Ele endireitará as tuas veredas. Então, que vocês possam confiar no Senhor de que esses conselhos, eles vão ser úteis. E lembrar sempre, o que um jovem santo faria? E aí você vai fazer e vai pensar e vai decidir fazer o que é certo. Então, eu quero prestar meu testemunho a vocês, que eu sei que isso é muito importante. Eu sei que se nós procurarmos sempre fazer boas decisões em nossas vidas, a nossa vida será uma vida mais santa e nós vamos poder ter mais sucesso e sentir mais a presença do Senhor em nossas vidas, tá bom? Eu gostaria de deixar o meu amor com vocês e a minha gratidão por poder partilhar desses momentos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Eu gostaria de começar agradecendo, Agradecendo a todos vocês que participaram do FSUAI, por vocês estarem aí hoje. Nosso muito obrigado aos bispos que estão aí, a todos os irmãos que ajudaram, que participaram, a presidência da Estaca, o presidente Cristóvão, nosso muito obrigado. A gente não conseguiu ficar presente todos os dias com vocês, mas o dia que nós fomos, nós sentimos um espírito muito gostoso da atividade aí no sítio, tanto com os líderes, com os consultores e com os jovens. E por que a gente fala, Porque eu fico pensando às vezes, por que o profeta, a igreja escolheu esse tema do ano, que é confia no Senhor? E por que talvez vocês escutem tanto nós falarmos desse tema, Porque é um tema da atualidade, Nós ficamos em 2 anos de pandemia, nós estamos agora num período de guerra, embora a guerra não seja no Brasil, é lá na Ucrânia com a Rússia, mas devido à globalização isso afeta o mundo inteiro, Na pandemia nós ficamos em casa, as reuniões da igreja pararam, perdemos muitos entes queridos, as atividades voltaram para ser online. Então, assim, tudo é um período muito difícil. E para vocês, jovens, que estão na idade de 14 a 18 anos, na idade importante de decisões do seu futuro, a importância de confiar no Senhor,
que vocês vão aprender que o Senhor não nos desampara e que apesar das dificuldades que vocês tiverem, tudo vai dar certo, como que diz a Escritura, né? Provérbios 5, confia no Senhor de todo o teu coração, não é para a gente não duvidar, não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, a gente não deve achar que a gente é mais inteligente do que o Senhor. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, às vezes, nós andamos por linhas tortas e o Senhor endireita nossos caminhos. Então, para o futuro, né? Para nós, que eu falo para nós, eu e a Miriam, que já temos mais de 50 anos, a gente já viveu muitas coisas em que a gente teve a oportunidade de confiar no Senhor e saber que Ele vai nos abençoar e cuidar de nós. Algumas bênçãos recebidas demoraram anos para acontecer, mas elas acontecem no tempo do Senhor, ou no tempo que nós somos merecedores. Então, por um jovem que tem seus 14, 15, 16, 17, até 18 anos, está no limiar da vida, do início da vida, talvez acreditar nisso seja um pouco difícil, mas o Senhor trouxe essa mensagem desse ano, né, do tema dos jovens, do tema do FSA, justamente para isso, para a confiança de que daqui para frente, né, vocês podem confiar no Senhor, Ele não vai desamparar vocês. E todas as escolhas que vocês estão fazendo, todas aquelas escolhas que vocês fizeram lá no FSI, os compromissos que vocês assumiram, as metas que vocês assumiram, vão poder ser realizadas. E uma das metas mais importantes, né, que é servir uma missão, cujo compromisso sempre foi o mesmo, desde que eu entrei na igreja, na década de 80, em 84, que era todo rapaz digno deve servir uma missão, foi reafirmado pelo presidente Nelson o mesmo compromisso, que todo rapaz digno deve servir uma missão. E as moças são convidadas e são muito, muito bem-vindas, porque as sisters fazem um trabalho maravilhoso. Então, tem pessoas preparadas para ouvir o Evangelho, tanto para os elders como para as sisters. Lugares que só as sisters vão entrar e lugares preparados para os elders. Assim como o elder Martins falou lá no testemunho dele, no devocional, né? Que uma pessoa batizou o avô dele e como isso se tornou tão grandioso de muitas pessoas e uma ramificação imensa de famílias e vidas foram moldadas para a eternidade devido àquele ato daquele jovem ter feito uma missão. E ele encontrou com aquele jovem já adulto na cama do hospital e aquele senhor pôde ter tanta alegria e felicidade naquelas sementes que ele plantou na missão e que floresceram e cresceram. Então isso é uma alegria que não tem preço, jovens. Não tem preço a gente fazer uma missão. Alguns jovens estavam com perguntas, eu vou perder alguma coisa, né? Eu vou deixar o meu estudo, eu vou ficar para trás. Olha, você não vai ficar para trás. Hoje em dia, os consultores de empresas falam muito sobre habilidades, soft skills e hard skills. Hard skills você aprende a técnica, o conteúdo, aquela matéria. E as soft skills é a habilidade da gente interagir com o ser humano, né, com as outras pessoas. A habilidade emocional que a gente tem. Então, na missão, nós somos preparados com todas as soft skills, né? A gente aprende a se cuidar, a se virar,
a se esforçar, né? Deus ama o esforço, a cuidar de outras pessoas, a cuidar do nosso distrito, da nossa zona, da missão. Então a gente aprende tantas habilidades pregando o Evangelho, que essas habilidades vão nos tornar melhores e, em relação ao estudo e ao trabalho, muito mais competitivos, muito mais preparados para qualquer cargo ou profissão. Então a gente não perde nada em relação a isso, a gente só ganha. E a experiência de vida, né, que a gente tem é assim fantástica. E fora que quando nós pregamos o Evangelho, a Doutrina e Convênios fala que nós vamos trazer salvação para a nossa própria alma, né? Nós estamos indo lá pregar o Evangelho para as pessoas e estamos salvando a nossa própria alma, né? E vamos poder ter isso para o resto de nossas vidas. Esse friozinho lembra um pouco da minha missão. Minha primeira área foi em Ponta Grossa, lá no Paraná. E eu peguei uma época de frio bem intenso. Então a gente aqui de São Paulo está acostumado com um pouco de frio, não tanto de frio de lá. Então eu colocava uma meia de futebol, uma meia social, colocava uma calça de agasalho e a calça social, e colocava umas 3 blusas, luva, para poder sair. E quando a gente saía assim, os lugares de sombra ainda estavam todos cheios de geada, né? Tudo gelinho. Mas é maravilhoso, né? Quando a gente ensina as pessoas, elas aceitam o convite do batismo. É assim uma coisa, é uma felicidade indescritível que não tem preço no mundo, né? A gente poder participar do trabalho do Senhor e sentir esse Espírito sempre. Então, que vocês lembrem das decisões que vocês tomaram no FSUAI. No FSUAI, nós participamos de várias sessões e participamos de companhias e grupos, né? A gente assistiu às reuniões de testemunho. A maioria dos jovens falava assim: olha, eu não queria vir. Olha, o meu bispo me incentivou. Olha, o meu bispo me buscou. Teve uma jovem que falou: olha, eu não pude fugir do meu bispo porque ele era meu pai. E ele me trouxe no carro. Mas eles contando que aquela experiência foi tão maravilhosa que, primeiro, eles não conheciam os jovens da própria estaca. Isso foi uma bênção enorme para eles, né? Ver que eles têm muita coisa em comum, né? Que vocês têm muita coisa em comum com os outros, fortalecendo o conhecimento com os seus jovens amigos e também com os consultores que são da sua estaca. E no testemunho deles, a gratidão que eles sentiram, né? O fortalecimento do testemunho de Jesus Cristo, né? Do seu Evangelho, é uma coisa fantástica. E eu tenho certeza que no testemunho de vocês também aconteceu isso, né? E então, quando às vezes nós adultos falamos para vocês, seja como pais, como líderes, às vezes como bispo, né, fazer alguma coisa, é porque a gente sabe qual o caminho que vocês devem seguir. E o caminho que vocês devem seguir é o caminho do Evangelho, é o caminho de guardar os mandamentos. A Sister Nelson falou de uma coisa muito simples. Ela pediu para os jovens testarem uma pergunta: o que um jovem santo faria numa determinada situação? O simples ato de você fazer essa pergunta já mudou a atitude de como o jovem encararia aquela situação, seja na escola, no trabalho, na alimentação e nas escolhas. As escolhas principalmente do que nós fazemos com essa ferramenta maravilhosa que nós temos, que é o celular. O celular e as mídias sociais são movidas por uma coisa que a gente chama de algoritmo. Será que vocês sabem o que é um algoritmo? O Guilherme fez algumas perguntas
nos devocionais Fechando as Malas. O algoritmo na matemática é uma sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. E o algoritmo na informática é um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que leva à solução de um problema ou de um número finito de etapas. Então, o algoritmo podemos dizer que ele é uma equação para fazer que determinada situação aconteça. Então, quando nós usamos as nossas redes sociais, nós somos captados, tudo que a gente faz por esse algoritmo. Então, se a gente fizer uma pesquisa lá de viagem, daqui a pouco nós vamos receber alguma propaganda de viagem, ou nós vamos receber no nosso e-mail, ou no Instagram, ou no TikTok, no YouTube, vai começar só a aparecer coisa de viagens. Mas o que esse algoritmo faz? Ele sempre vai te dar mais do mesmo. E uma coisa muito importante, quando as coisas são de graça, o produto somos nós. Não existe almoço grátis. Então, Facebook, ele é de graça? O Instagram é. Então, nós somos o produto que eles usam. Os nossos dados são usados para ganhar dinheiro. Então, nós devemos excluir tudo quanto é rede social? Não. Né? Alguns jovens lá que a Sister Nelson disse, eles mesmos resolveram excluir algumas redes sociais. Eu já excluí o YouTube do meu celular. O YouTube não. Excluí o Facebook. Mas nós devemos saber usar esse algoritmo. O algoritmo do Facebook, ele permite que você fique num hall de 25 amigos, girando naqueles 25 amigos. Embora a gente possa ter 3, 4 mil, a gente só vê coisas daqueles 25 amigos. Mas o pior de tudo é que ele vai, para ganhar a nossa atenção e os minutos que a gente fica no celular ou horas, né? Ele vai nos dando coisas cada vez mais fortes. Então, se a gente assiste um vídeo de acidente de carro, o próximo acidente de carro vai ser um acidente mais espetacular, porque ele quer chamar mais a nossa atenção. E aí o próximo acidente vai ser mais espetacular. E mais espetacular, por quê? Porque tem que chamar a nossa atenção. Se a gente vê as mensagens, os títulos das matérias são sempre mais agressivos para gerar nossa curiosidade. Então, como que eu faço para lidar com esse algoritmo? E como que eu faço para reter o Espírito Santo na minha vida, que são coisas muito paralelas? Eu preciso mudar o que entra na minha cabeça, tá? Eu preciso mudar o que eu assisto. Então, se eu começar a ver músicas boas, ele vai me dar mais do mesmo, mais músicas boas. Se eu começar a ver histórias inspiradas, ele vai me dar mais do mesmo, mais histórias inspiradas. Se eu começar a ver coisas das escrituras, ele vai me dar mais do mesmo. Se eu assistir o podcast do Vem e Segue-me, o que vai acontecer quando eu abrir o YouTube? Vai aparecer outro podcast do Vem e Segue-me. Então, e no nosso cérebro e no nosso corpo é a mesma coisa. Se eu ouvir uma boa música, né, eu vou ter o Espírito. Se eu ler as Escrituras, né, nós podemos ler as Escrituras físicas no celular, ouvir mensagens da conferência. Para quê? Para trocar aquilo que está consumindo o nosso tempo de forma que não inútil, né? Só como passar o tempo, por coisas melhores, coisas que vão nos ajudar a reter o Espírito, né?
No FSY vocês sentiram durante aqueles 4 dias um espírito incrível, né? E como a Alma fala lá no livro de Mórmon, né? Quando as pessoas converteram o coração, elas falam, olha, meu coração foi convertido e eu não tenho mais o desejo de pecar. Então, quando a gente está próximo de Deus, nosso coração muda e a gente não tem mais o desejo de pecar ou o desejo de fazer coisas erradas. Então, se nós conseguimos trabalhar isso de forma consciente e não automática, tudo que está entrando na nossa vida, né, no nosso ouvido, na nossa visão, né, nós vamos conseguir reter o Espírito Santo, vamos conseguir ter bons sentimentos, e esses bons sentimentos vão nos levar a confiar no Senhor. Confiar no Senhor nos leva a continuar fazendo coisas boas. E fazer coisas boas vai nos trazer a colheita daquilo que a gente quer. A colheita das bênçãos que a gente tanto deseja. Sejam elas quais forem. Sejam materiais, espirituais, né? No caso de vocês, se formar, se preparar para a missão, né? Depois que vocês voltarem, ter um emprego, se casar, e ter uma família e viver uma vida feliz. Então isso impacta as nossas escolhas. Porque quando a gente está mal, a gente não quer fazer as coisas. Quando a gente não está bem, a gente não está aberto ao Espírito. E a gente não consegue, às vezes, reconhecer isso. E a gente, às vezes, não quer ir na igreja, não quer ir no seminário, não quer estudar as Escrituras. Tudo mexe com o que a gente não está afim. E quando a gente muda tudo aquilo que está entrando, vai mudando a nossa vibe daquilo que a gente está afim. Falando de uma linguagem mais simples. Então a gente fica afim de ir no seminário, a gente fica afim de ler as Escrituras, de ir na igreja, de encontrar os amigos, né? Então que vocês possam pensar nisso, né? Confiar no Senhor, mudar as coisas que estão entrando na sua mente, ficar perto dos bons amigos, né? Ficar perto do seu bispo, que é seu melhor amigo, né? Não carregar fardos desnecessários de pecado. Não precisa carregar esses fardos. Jesus Cristo expiou por todos os nossos pecados, né? Ele é nosso Salvador, Ele é nosso amigo. E sobretudo vocês saberem que vocês são jovens, amados, filhos de Deus. Os jovens mais especiais preservados para nascer neste mundo, nessa época. Para fazer o trabalho de coligação de Israel em ambos os lados do véu. Fazer esse trabalho da coligação de Israel agora, né, na sua preparação para a missão, na sua vida, fazer o trabalho efetivo na sua missão e durante toda a vida. As metas e os princípios são eternos. Os princípios do vigor da juventude, nós temos como casados que usá-los até hoje. E os princípios dos mandamentos, de ler as Escrituras, de servir ao Senhor, servir ao próximo, é uma coisa que a gente escolhe para a nossa vida, né? Do nosso estilo. Nós gostaríamos de compartilhar o nosso amor com vocês, né? O nosso carinho, nosso respeito por todos os líderes, todos os consultores que estão aí. E vocês possam se lembrar que vocês são filhos de Deus. Que vocês têm o poder de dominar aquilo que acontece na sua vida. Vocês podem criar o seu próprio algoritmo do que vai acontecer com a sua vida e não ser levados por outras coisas. E que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele nos ama muito. Aqui estão alguns resultados da web. Então, nós deixamos isso para vocês, com o nosso amor e o nosso testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.